Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham aí nossa aula e, claro, nossos queridos colegas professores, são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências do Centro de Mídias. Então, o professor Magno, nas aulas anteriores, ele falou um monte de olho, e olho para lá, e olho para cá, e é luz que entra, e é luz que sai, e como é que o cérebro vê aí essa luz e não sei o que lá. Hoje a gente vai recapitular os 5 sentidos, só que não vai falar de olho, que o professor Magno já falou bastante de olho, então na verdade a gente vai falar outros 4 sentidos, tá bom? O olho a gente vai deixar meio de lado. Então é muito importante a sua participação aí, e é claro que para você participar, a gente tem que conversar aqui com o nosso querido professor Magno. É isso aí, não precisa mais esperar. Já chegou a sexta-feira e já chegou a aula de ciências para vocês aí. Sejam todos bem-vindos. Como o Edi Joel falou, a gente está esperando aqui ansioso pelas participações. E a gente sempre recomenda, né, Edi Joel, que se você tiver aí condições, professor, que está aí com seus aluninhos reunidos, coloca aí o nome do seu aluno, coloca a série, sexto A, B, C, D, enfim, e o nome da escola e a cidade que você está falando, a gente lê aqui ao vivo. Vamos ter aí uma boa aula. Ediel tirou aí, o olho está de olho em mim. É, isso aí. Mas não menos importante aí, a gente vai fazer essa recapitulação, né, Ediel, super relevante dos outros sentidos e tal, e de integração. Tem uma aula bacana aí para a gente discutir com a sua participação. Isso aí, recordar é viver, né? Vamos recordar um pouquinho aí. Então, recapitulando os 5 sentidos é o nome da aula. O objetivo está aí, ó. Revisar 4 sentidos, porque eu já falei que o Magno, até a última aula, estava falando com a gente aí, tá bom? Muito bem. Então, ó, o que nós vamos fazer nessa aula? Tá aí, a gente sempre faz, é isso aí, né? Compartilhar informações, refletir, resolver atividades, interagir aqui no chat, tá bom? Para acompanhar essa aula é bom que você tenha um caderno para anotação das dúvidas aí, resolução das atividades, e não esqueça de identificar a aula com data e título. Se você quiser, depois você tira uma foto do seu caderno, manda lá para o nosso Instagram, que a gente dá visto, viu? Coloca o coraçãozinho lá, às vezes eu comento quando dá tempo, às vezes não dá tempo, né? Que às vezes é muita coisa. Mas, pelo menos um coraçãozinho eu coloco lá que eu olhei. O pessoal podia inventar um vistozinho para a gente colocar lá. Nós vamos criar um vistozinho lá e a gente vai colocar lá. Um ícone, né? Isso. Então, sempre que você tiver uma atividade que você fez, coloca lá, a gente gosta, tá? E a gente comenta também, tá bom? Muito bem. Então, vamos começar aí, né? Ver se você lembra aí quais são os 5 sentidos do nosso corpo. Vou dar aí 2 minutinhos para você responder.
Joel, que bacana, o pessoal aqui de Sorocaba está participando. Olha. Tem um pessoal aqui da Escola Presidente Roosevelt, Gertrude de Limeira, São Bernardo do Campo, Santo André. Putz, está maravilha esse negócio. Vamos só. No Guilherme respondeu assim: audição, visão, paladar, tato, olfato. Acertou? Olha! 1, 2, 3, 4, 5. Acertou. Isso aí. Acertou. Tem também os alunos da irmã Gertrudes lá de Limeira, que respondeu tato, paladar, aí, né? audição, visão, olfato. Olha. Acertou também. Olha só esse pessoal. Aneli, eu acho que é isso, ó. Lá do Presidente Roosevelt, um aluno da professora Vera, um abraço aí, respondeu tato, olfato, paladar, audição, visão. Nosso pessoal está afiadíssimo, né? Sim, muito bem. E é legal, né, que o professor Magno falou, inclusive, de lentes corretivas, né? E quando a gente fala de audição, também dá para corrigir, ó. Eu mesmo uso um corretor aqui, ó. Se quiser dar um close aqui. Bom lembrete, né, Ed? Aí, ó, tem um corretor pro meu ouvido aqui, ó. Isso aqui não é ponto eletrônico, não, tá? É que o tiozinho é surdo mesmo. Tecnologia... Isso aí, tecnologia a serviço da vida. Serviço da vida, da saúde. Agora ele saiu pulando aqui. Pronto. Caiu a audição. Caiu minha audição. Pronto, já peguei. Muito bem. Gente, então é o seguinte, eu vou começar pela pele, tá? Vamos começar a entender como é que é isso. Então a gente tem tato, falaram aí paladar, olfato, né? Audição e a visão a gente não vai falar, porque nas aulas anteriores foi falado bastante aí. Vamos começar com a pele aí, vamos entender um pouquinho. Esse desenho aí o professor fez já faz um tempinho, mas ele tá aí, ainda vale a pena, né? A nossa pele ela vai ter basicamente duas camadas, tá bom? É a epiderme. Epi quer dizer acima de, né, em grego. Então, epiderme é o que está acima da derme. Então, aí a gente vai ter a pele, que é a derme. Tá? Alguns livros vão também falar da hipoderme, que é o que está abaixo da pele, que na verdade vai ser uma camada com bastante tecido adiposo, né, com bastante gordura. Mas a gente vai ter partes do corpo que não vai ter essa hipoderme. A pálpebra, por exemplo, não tem, tá bom? Então, a gente considera realmente a epiderme e a derme. A epiderme ela vai ter uma casca mais grossa, né, de pele morta, tal, que vai ser sempre trocada. Aí tem o pessoal aí que faz esfoliação, não sei o que lá e blá blá blá, né? Não sei até onde isso é recomendado, né? O pessoal às vezes faz algumas torturas aí em nome da beleza, né? E às vezes nem fica tão belo assim, minha humilde opinião. Mas enfim, e a gente tem que ver o risco, né, à saúde. Acho que a gente tem que balancear. É lógico que o bem-estar, né, a gente se sentir bem com o nosso corpo, com a nossa aparência, também faz parte de uma boa saúde. Mas eu acho que a gente tem que balancear. Até onde isso é necessário, onde que não é, quando que eu não estou tirando a proteção do meu corpo, né? Que a gente já fez até uma discussão aí sobre as formas de proteção do corpo, e a pele é uma das formas de proteção do corpo. Então já começa por aí. É o que a gente chama aí de sistema imunológico inato, né? Que você nasce com ele. A pele faz parte disso, tá bom? Muito bem. Então você vai ter também, para quando você sentir muito calor, né? Aí o que acontece? Você começa a suar. Por quê? Porque tem essa glândulazinha que está aparecendo aí, ó, a glândula sudorípara. E por que que isso acontece? Bom, acontece que quando você sente muito calor, a sua pele vai ficar bem umedecida pelo suor e esse suor vai evaporar. A evaporação leva o ar quente junto, para longe do corpo. Tá? Se você vê, por exemplo, num bujão de gás que está vazando, escapando o gás rapidamente, você vê que a boca assim fica até congelada, porque quando esse gás escapa rapidamente, ele leva o calor junto. E é mais ou menos esse processo, é lógico que de uma forma diferente, mas é esse processo que o suor faz. Conforme ele vai evaporando, ele vai levando junto o calor do corpo. Por isso que é importante transpirar, suar, tá bom? Se tiver alguma coisa aí, pode falar, tá, Magno? Não, tá todo mundo ligado no sistema nervoso aí. Daqui a pouco eu vou falar do sistema nervoso. Tem. Aí vê só, aí você tem a glândula sebácea. O que a glândula sebácea faz? Ela vai produzir sebo. Credo, professor, o que é sebo? É uma espécie de uma cerinha que vai proteger a sua pele também, tá? Que vai tornar ela oleosa. Vai falar, a minha pele está muito oleosa, né? Ou pior do que a minha pele está muito oleosa, a minha pele está ressecada. Normalmente quem toma banho muito quente, eu, por exemplo, gosto de tomar banho muito quente. Aí a pele fica ressecada porque acaba tirando todo esse sebo que protege a pele também, né? Então a gente naturalmente tem aí um cremezinho hidratante, né, que a gente acaba estragando quando a gente toma banho muito quente, tá bom? Tem o pessoal aí que consegue tomar banho gelado até no frio, né? Eu não consigo.
Mas aí normalmente esse pessoal não vai ter tanto problema de pele ressecada, tá bom? Bom, aí ó, o professor falou terminações nervosas, tá aí ó, já coloquei mais uma aí para você. Então a terminação nervosa é que vai fazer você sentir, tá bom? Se tá calor, se tá frio, que mais? Se tá úmido, se está áspero, se está liso, tá? Tudo isso, quem vai fazer você sentir é a terminação nervosa. É aquela parte do sistema nervoso periférico, né? Lembra? Periferia quer dizer o quê? Longe do centro. Né? Não tem nada a ver com ser pobre ou ser rico, tá? Periferia quer dizer longe do centro. Então o sistema nervoso periférico porque ele está longe do sistema nervoso central, certo? E aí é nessa parte aí que você vai ter as sensações, isso vai ser levado até o sistema nervoso central, que vai chegar até o cérebro e vai fazer a interpretação. Né? Isso que eu acabei de falar, e eu vou falar no final da aula também, serve para todos os sentidos. Tá bom? O seu sistema nervoso é que vai fazer a interpretação. Por isso que quando você usa uma substância, né, igual a gente falou numa aula anterior, né, de tomar café ou de usar substâncias ilícitas, por que altera a sua percepção do mundo? Porque você está alterando aquilo que interpreta o mundo a partir dos seus sentidos, que é o seu sistema nervoso. Tá bom? E aí pode causar alucinação, etc. Né? Muito bem. Ó, aí você tem um músculo aí, ó, que legal. Na pele você tem um músculo, que é o músculo eretor dos pelos. Olha que legal. Pra que eu fico arrepiado? Né? Quando eu vejo alguém que eu gosto, eu fico arrepiado. Mas não só por isso. Se eu sinto frio, eu fico arrepiado. Sabe por quê? Porque quando eu fico arrepiado, os meus pelos eles não vão fazer assim, ó, ficar ereto assim. Eles vão fazer uma curvinha assim, para segurar o calor que o seu corpo está produzindo. Tá bom? Então você está com frio, os pelos arrepiam, né? Nós perdemos muitos dos nossos pelos, mas se você pega qualquer outro mamífero que tem bastante pelo, ou até mesmo as aves, né? A gente teve até um aluno que comentou, dá para ver as galinhas no quintal, elas ficam inchadas no frio, né? Porque a pena faz o mesmo processo, ela faz um arco e aí o seu corpo está produzindo calor, lembra que você fica aí entre 36 e 37 graus, né? Que o seu corpo está produzindo, e esse arco é para tentar evitar que esse calor saia rapidamente. Então assim como a gente tem o suor para tirar o calor rapidamente, a gente tem o pelo para segurar o calor, tá bom? Quem mais está ligado na aula aí? O pessoal do 6º ano lá da Escola Maria do Carmo de Godoy tá... Olha, esse pessoal quem mais? tá Escreve aí também, quem né? é que está ligado na aula aí, eu quero saber. Vamos lá. Fala aí que o professor Magno, ó, ele lê tudo. Bom, muito bem, vamos ver aqui o que eu não falei ainda. Bom, depois de falar do tato, né, a gente tem que lembrar primeiro que a pele é considerado o maior órgão do corpo, né? E aí a gente vai ter diferentes espessuras da pele distribuídas pelo corpo. Então a gente vai ter partes que vão ser mais grossas, vão ter partes que vão ser mais finas. A gente tem as mucosas, ó, que é uma pele que libera às vezes até muco, né? Por isso que chama mucosa. Então o lábio, né, o revestimento da boca, os órgãos genitais normalmente vão ter mucosa, tá bom? Muito bem. Agora vamos falar então do paladar. Tá? Antigamente, né, acreditava-se que existia um mapa da língua aí, que cada região que está desenhada aí era responsável pela percepção de um sabor. Hoje a gente sabe que não. Tá? Então hoje a gente sabe, ó, que o doce, tá vendo? Tá espalhadinho aí pela língua. Ó, já estou mostrando para você aí. Isso, então o doce, ó, ele está espalhadinho aí. Ó, o salgado também. Então o doce eu coloquei de vermelho, o salgado eu coloquei de azul, o ácido eu coloquei de amarelo. O amargo eu coloquei de uma cor que eu não lembro qual é, mas eu acho que é verde, que não dá pra ver daqui, tá? E o umami, que é esse sabor estranho, tá tudo espalhado. Antigamente se achava que tinha um mapinha aí. Hoje a gente já sabe que não, tá? Que não tem essa história de que eu sinto mais o doce do lado, eu sinto mais o amargo no fundo da língua, eu sinto mais... Não, hoje a gente já sabe que não é assim. Já há vários estudos mostrando que essa era uma ideia equivocada, tá bom? Muito bem, então o paladar... então fica mais ou menos assim a nossa língua aí, cada ponto coloridinho representando essa aula tipo de paladar aí eu que dei, né, Joel? Oi? Sim, você deu uma aula de paladar. Eu com a Vivi, né? Inclusive, com a licença, deixa eu comentar esse aspecto que o Joel acabou de trazer para a gente, que antes tinha um mapa, né, Joel? Sim. E agora a gente chegou à conclusão, quer dizer, com pesquisa e tudo mais, é um bom exemplo, o 6º ano, de que a ciência não é uma coisa fechada que tem a verdade absoluta. A gente sempre vai aprendendo, tirando uma hipótese e criando outra melhor, né, Joel? Sim. E a ciência funciona assim. É importante que você saiba, A gente bom? fala assim, são duas palavrinhas mágicas que tem na ciência, né? Que é corroboração
ou refutação. Corroborar quer dizer confirmar. Né? Tem gente até que usa essa palavra de forma errônea, achando que corroborar é o mesmo que colaborar. Não, corroborar é confirmar. Então eu tenho uma hipótese, eu faço um experimento, e esse meu experimento ou ele corrobora, ou seja, ele confirma, e aí eu posso dizer com certeza que aquilo é daquele jeito, ou então ele refuta. O que é isso? Eu pego lá a ideia de alguém e falo, eu vou testar para ver se é isso mesmo. E aí eu testo, eu vejo que não é isso, então eu refuto essa ideia, quer dizer, eu jogo fora. Tá? Então a gente corrobora ou a gente refuta. O que acontece? Conforme o professor Magno falou, uma coisa que foi refutada hoje, de repente com o avanço da tecnologia, eu posso ver que em algumas vezes ela é verdade. Né? Então isso acontece também. Tá? Aí vão falar, então o cara estava errado. Olha, pode ser que ele não estava totalmente errado, mas também não estava 100% certo. Porque o que ele falou é certo até aqui. Daqui para frente já existe um novo conceito. Tá? Por isso que o professor de ciências, o cientista de qualquer área, porque tudo é ciência, tem que estar lendo sempre e tem que estar sempre atualizado. Tá bom? A gente às vezes fala uma coisa numa aula aqui e depois a gente recebe uma mensagem de vocês e fala, olha, isso aí já faz tempo que não é mais. Porque não dá, às vezes a informação é tão rápida que a gente perde. Tá bom? É isso, professor? É isso aí. Tem algumas coisas, inclusive, né, Joel, que a gente chama de método da pesquisa. Sim. A forma que você obteve o dado, a hora que você foi fazer o experimento, você adotou um critério. Aí depois desse critério a gente acaba descobrindo que não era bom. E aí, por isso que a gente tem que fazer sempre experimentação para ver se aquilo que a gente está testando ali é verdade mesmo. É o que aconteceu com a língua, mas vale como exemplo para o funcionamento da ciência, né? Sim, o pessoal fala muito a história do ovo, né? Que um dia o ovo é vilão, no outro dia ele, né? Porque aí, cada vez sai um estudo, aí você tem que saber, bom, se eu comer o ovo desse jeito é bom, agora se eu comer 50 ovos talvez não seja tão bom. E aí você vai tirando suas conclusões. O professor Érico escreveu aqui uma palavrinha-chave, descoberta. Olha isso, que muito legal. Bem. Então, ó, agora vamos falar um pouquinho do olfato, que está muito ligado ao paladar também, né? Então o olfato é o seguinte, ó, é quando você sente o cheiro das coisas, né? E aí, olha só que interessante, você tem aí o bulbo olfativo e você tem aquele cara que vai levar essa sensação para o cérebro, que é o nervo olfativo. Quando você sofre, por exemplo, de Covid-19 e de algumas outras doenças, mas no Covid isso ficou bem acentuado, né? Normalmente você perde o olfato. Por que você perde? Porque um dos primeiros lugares, ou o primeiro lugar talvez, que o vírus ataque, que é perceptível, é nesse bulbo olfativo. Eu mesmo, quando tive Covid, eu só descobri porque eu estava fazendo lá em casa uma comida que teoricamente era muito cheirosa e eu não estava sentindo cheiro de nada. Aí eu até perguntei para minha esposa se ela estava sentindo cheiro de alguma coisa. Ela falou, não, a casa está cheirando muito. Eu falei, então eu estou com algum problema. E aí eu fui fazer o teste e realmente eu estava com Covid, isso ano passado. Então, mas foi o primeiro sintoma que eu senti, assim, e graças a Deus não tive nenhum sintoma muito grave. Tive, assim, dor de cabeça, mal-estar e tal, mas nada tão grave de ficar de cama, etc. Tanto é que eu continuei dando as aulas de casa. Mas um dos primeiros sintomas é perder o olfato. E perde mesmo. Eu fiquei, acho que 2 semanas sem sentir cheiro de nada. Gente, aí vocês percebem o quanto faz falta sentir cheiro das coisas. Tá? É horrível você sem ficar cheiro. Mas enfim. Então, ó. E voltou, Joel? Voltou, mas. Meio. Ficou meio distorcido. Tem algumas coisas que eu achava mais agradável, hoje eu já não acho tanto. Mas enfim. Então, ó, tem o bulbo olfativo, o nervo olfativo. E aí o que acontece? Você tem essas conchas aí, esses meatos, tem os meatos superior, médio e tal. O que acontece? Quando você puxa o ar ele vai meio que ser turbilhonado aí, né? Lógico que é muito rápido isso, para que o bulbo olfativo lá ele possa então capturar as moléculas de cheiro, tá bom? Então ele vai dar uma turbilhonada aí, tá? E é por isso que o nariz vai ter essa anatomia aí bem interessante por dentro, né? Que é cheio dessas bolsinhas aí para o ar poder turbilhonar aí dentro. Tá bom? E é assim que a gente sente o cheiro. Muito bem. E por último, mas não menos importante, a gente tem a audição, né? Então, se o olho, né, ele vai necessitar da luz, né, que horas vai se manifestar em forma de partícula, hora vai se manifestar em forma de onda, e isso aí é um assunto para o Magno tratar um dia numa outra aula, né, Magno? Numa outra série. Num futuro próximo ou distante. Então, mas assim como o olho precisa das ondas luminosas, né, nós também precisamos de uma onda mecânica que ela é
a gente fala que a onda mecânica audível ao ouvido humano é o que a gente chama de som. Porque existem ondas sonoras que não são audíveis ao ouvido humano normal, né? Que o meu já não é normal, mas é o normal. E aí, se essa onda estiver acima da onda que a gente ouve, a gente fala que é um ultrassom. Se está abaixo, a gente fala que é um infrassom. Muitos animais usam, né, ultrassom e infrassom. O morcego, por exemplo, ele usa para se localizar. Né? O morcego, para você ter ideia, ele não é surdo, ele não é cego, tá? Ele enxerga muito bem. Só que imagina como é que é voar no escuro. Se andando no escuro a gente já tropeça. Então, apesar dele enxergar muito bem, ele usa um sonar. Normalmente, quando ele voa num lugar conhecido, ele não usa esse sonar. Tanto é que eu já trabalhei na prefeitura capturando morcego para fazer estudo, e aí a gente coloca uma rede de pesca e consegue pegar ele porque ele está voando num lugar que ele conhece, aí ele não usa o sonar. No lugar que ele não conhece, você não pega ele, porque o sonar dele consegue captar uma coisa tão fina quanto um fio de cabelo. Você não pega ele se ele estiver voando num lugar. Então você tem que primeiro estudar a rota que ele faz, e aí, né, no nosso caso, a gente capturava. E como ele faz isso? Ele grita tão alto a ponto que seu ouvido não consegue ouvir, mas ele tem depois lá uma outra estrutura que transforma, quando esse grito volta para ele, transforma numa imagem no cérebro. Assim como o aparelho de ultrassom faz com o computador e com a mulher gestante. Desculpa, gente. Bom, enfim. Então... perdi até a linha do raciocínio aqui. Mas enfim, então o morcego ele vai usar a audição não só para ouvir, mas para se localizar também. Mas nós, tudo aquilo que está dentro de um limite, que é audível ao ouvido humano, a gente chama de som. E isso vai entrar aqui pelo ouvido, pela orelha externa, né? Então vai capturar aí, ó, tá entrando para você aí na tela, vai capturar as ondas sonoras do ambiente e vai direcionar para a orelha média. Onde é que é a orelha média? Tá aí, ó. Né? Onde você não deve, mas muitas vezes você enfia um cotonete aí, né? Mas não deve fazer, tá bom? E aí, ó, depois que chega aí, você vai ter o tímpano lá, ó. Tá vendo lá o tímpano? Então, isso aí funciona como se fosse um tamborzinho. E atrás vão ter os 3 ossos ali, que são considerados os menores ossos do corpo humano, que em alguns livros vão aparecer como um único osso, né? Por isso que tem livro que diz que tem 206 ossos, tem livro que diz que tem 208 ossos do corpo humano, por causa desses 3 ossinhos aí, que é o martelo, a bigorna e o estribo, tá bom? Que estão atrás do tímpano. Então, conforme a onda bate aí, vibra esse tímpano, e isso vai ser levado lá para a cóclea, e depois da cóclea, que é esse negócio que parece uma cornetinha aí, você vai ter o nervo que vai levar essa informação para o cérebro, e o cérebro vai fazer, então, a interpretação, tá bom? E como é que ele vai fazer isso? O nervo lá, ele vai ser formado por vários neurônios, e aí vai ter o impulso elétrico, né? Que vai à velocidade da luz, mas aí o que vai acontecer? Quando chega próximo ao outro neurônio, ele vai sofrer, ali, vai ter ali uma estrutura que a gente chama de sinapse, tá? Então, isso serve para todos os sentidos, tá? E isso precisa chegar até o seu sistema nervoso central para você fazer a interpretação. Lembrando que você também tem os órgãos lá do ouvido, que você também vai ter os órgãos do equilíbrio, tá bom? Que é o labirinto, tal, que é a pessoa que tem labirintite, inclusive que vai ter um líquido lá que é igual a um nível de pedreiro, né? Que vai fazer você perder o equilíbrio. Então, para definir aí, ó, os sentidos nos trazem estímulos do exterior do nosso corpo que servem para percebermos o mundo à nossa volta. Bom, essa foi a habilidade trabalhada, eu vou ficando por aqui e o professor Magno vai dar as últimas considerações aí. Eu vou um pouco mais além. Aí, para vocês aí, é importante que vocês avaliem a aula, está chegando aí o QR Code, o link para você acessar. É importante que você faça aí a avaliação da aula de ciências, mas também as outras, para nós podermos, a gente chama de feedback, é um retorno para a gente saber o que pode melhorar. A gente sabe que sempre pode melhorar alguma coisa e tem alguma coisinha que deu certo. Lados positivos, lados negativos. Aponta isso para a gente e a gente sempre vai melhorar para a gente fazer aquela parceirada com vocês aí em casa. Até mais.